E alguns buscam superação profissional. Não há nada errado nisso. Não há nada errado em você ser um profissional melhor. Isso é notável, isso é agradável, isso é bom. Porém, meus amados irmãos, quando trabalhamos a questão da superação, a questão da reinvenção de si mesmos, no sentido profissional, muitos enveredam por um caminho que às vezes não tem volta. E por isso fazem cursos um atrás do outro. Sujeitam-se a trabalhar até altas horas da noite. Chegam em casa muito tarde, levantam muito cedo, prejudicando a sua saúde. Deixam de alimentar-se de forma normal. Não comem de forma natural. Deixam algumas refeições sem alimentar-se, por causa do foco em questão. Negligenciam, por causa do foco profissional, as suas famílias. Não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a esposa. Não tem tempo para ficar em casa com a família. Muitos, por causa da busca da superação profissional, esquecem-se de si mesmos. Tudo isso para subir um degrau na ascensão profissional. Para ser reconhecidos, para ganhar um pouco mais. Como disse anteriormente, nada contra a sua ascensão profissional. Mas o problema é como você faz esta ascensão. É como você busca esta ascensão, essa superação profissional. Há outros que buscam a superação no limite do físico, seja no esporte ou seja no cuidado com o corpo. Não medem esforços para alcançar os seus objetivos. Tem pessoas que deixam de se alimentarem-se. Não comem as refeições diárias, porque elas precisam ter um corpo fit. É isso, né? Fitness, né? Sim, igual assim o meu corpo, igual do pastor Estevão, fit. Sim, desse jeito. E as pessoas estão tão preocupadas em superar o seu peso, em mudar a sua imagem. Nada contra. Nada contra. A preocupação, irmãos, está na superação dessas pessoas que buscam superar a questão do físico, seja através do esporte, seja através, quem sabe, do cuidado com o corpo. Esforços que se gastam, às vezes, aquilo que não tem. E quanta atrocidade tem sido cometida por causa da beleza. Quantas pessoas estão mutiladas. Quantas pessoas estão deprimidas, sofrendo, porque foram atrás de uma superação física e voltaram totalmente marcadas para o resto das suas vidas. Deixam de alimentarem-se, deixam de comer. Eu sempre digo lá em casa, a comida está me engordando. A comida não engorda ninguém, queridos. Quem engorda somos nós, não é a comida. Comida não engorda. Quem engorda somos nós. O problema é que a gente tem que mudar, temos que ter uma reeducação alimentar, para poder termos uma vida mais saudável, uma vida que seja agradável. E poderíamos aqui enumerar tantas coisas a respeito da superação física, das pessoas que buscam a superação do seu limite físico. E aí eu fico vendo esses programas de superação física, que acho loucura. As pessoas vão no limite do suporte. Isso, na verdade, é tentar a Deus, queridos. Deus não quer isso. E muitos estão buscando ser reconhecidos pela superação
do seu limite físico. E para adquirir mais bens. E para ter coisas. E para possuir bens. As pessoas fazem economias radicais e rigorosas. Vivem num espírito de pobreza e de miséria muito grande. Ficam comendo migalhas. Deixam até de comer, de se alimentar. Pessoas que suprimem uma refeição para economizar, para não gastar muito, se sujeitam a trabalhar dobrado, para ganhar mais, para comprar aquilo que desejam. Está errado? Em alguns aspectos, não. Porém, meus amados irmãos, trabalham em 2 empregos. E quando eu estava meditando nisso aqui, meus amados irmãos, lembrei do meu pai. Meu pai trabalhava em 3 empregos. E o dinheiro dele não dava. Nós éramos 6 filhos. Ou 6 irmãos. E meu pai trabalhava em 3 empregos. E o dinheiro dele não dava. Tinha dias, eu ficava 15 dias sem ver meu pai. Porque ele entrava no emprego, saía no outro, e entrava no outro, e ficava assim o tempo todo. Até que um dia Deus tratou com a vida dele. E chamou a atenção e deu um puxão de olho. Foi Deus que foi Deus. Deus usou um profeta e falou: olha, meu servo, do jeito que está, tu vais morrer e vai perder a tua família. Mas se tu mudares e atentares para a minha voz, eu vou mudar a tua história. E Deus falou: tu não tens sido fiel para comigo. A partir do momento que você for fiel, eu vou ser fiel com você. E naquele dia meu pai mudou a sua história. Ele passou a ser dizimista, ele não era dizimista. Ele passou a ser dizimista. E sabe o que aconteceu? Ele foi largando um emprego, largou o outro, ficou só com um. E com esse ele se aposentou e vive até hoje. Trabalha dobrado. Trabalha em 2, 3 empregos. Quase não vão para casa como acontecia com meu pai. Os filhos não veem o pai, porque a hora que ele chega estão dormindo, e a hora que ele sai estão dormindo. E no final de semana ele arruma um bico para poder fazer, e os filhos ficam com a ausência do pai. Tudo para adquirir bens materiais. Eu pergunto, realmente vale a pena? Será que realmente vale a pena essa superação, a busca dessa superação? Meus amados irmãos, muitas pessoas superam vários limites para as coisas supérfluas, as coisas inúteis, sem valor, em busca de conquistas pessoais, em busca daquilo que se vai beneficiar a sua vida. Porém, tudo aquilo que o ser humano supera, no final, estas coisas superam a sua vida. Aquilo que ele buscou superar, essas coisas vão engoli-lo, vão tragá-lo. No entanto, meus amados irmãos, não vejo essas e outras pessoas buscando superarem-se nos seus limites espirituais, galgando degraus na presença do Senhor, elevando as suas vidas de fé na comunhão com Deus. Eu não vejo na comunidade da fé, e não somente aqui, mas em vários outros lugares, pessoas que se dizem cristãs e que se empenham por tantas coisas desta vida, mas na sua vida espiritual não se empenham, buscar superar-se, na sua vida, quem sabe até mesmo medíocre, na sua vida pacata, espiritualmente falando, vive um ano após o outro, sem ter uma vida espiritual cada vez melhor, fazendo de tudo para vencer os limites da fé, da sua fé na presença do Senhor. Não as vejo investindo horas em oração,
Quando eu coloquei esse quadro aqui, do dízimo do tempo e das horas, dos dias e das horas, é uma análise que a gente precisa fazer diante de Deus, porque nós dizemos que somos fiéis ao Senhor, que nós buscamos agradá-lo. Eu não vejo, meus amados irmãos, pessoas investindo em horas de oração, porque as reuniões de oração são as menos frequentadas na igreja. Deixando de fazer suas refeições, eu não vejo pessoas deixando de deixar as suas refeições para jejuar. É uma loucura. Que dificuldade para jejuar. Mas para deixar de comer para ficar bonitinho, muita gente está fazendo. Eu não vejo as pessoas se superando, investindo os seus bens, os seus recursos materiais, nas coisas eternas, das coisas que desenvolvem o reino de Deus. Tem pessoas que não se preocupam com isso, dedicando-se com o mesmo esmero ao estudo da Bíblia, na frequência da EBD, na frequência da escola bíblica dominical, que é o meio de se aprender a palavra de Deus. E olhem para mim aqui agora, pasmem vocês. A nossa igreja de Hermelino Matarazzo, já falei isso aqui, vou repetir, falei isso na ceia, estou falando aqui agora. Nós estamos com um número grande de crianças pequenas da igreja. Mas isso está me preocupando porque os seus pais não estão vindo na escola bíblica e não estão trazendo seus filhos. Isso é um sinal que amanhã não teremos pessoas comprometidas com Deus. Porque não estamos ensinando as crianças a amarem a igreja e a estarem na escola bíblica dominical para aprender a palavra de Deus. Não trazendo seus filhos à casa do Senhor. Não vejo as pessoas se superando, dedicando-se com o mesmo empenho à igreja, ao serviço da igreja, quanto ao serviço da empresa que ele trabalha. A gente não vê o mesmo esmero, a mesma garra, o mesmo empenho que ele dedica à empresa e dedica à igreja. Sempre estão sem tempo para orar, sempre estão sem tempo de ler e estudar a Bíblia, de jejuar jamais, cansados demais para ir à igreja e servir em algum ministério. As pessoas estão se acomodando, se adequando ao sistema do mundo, do sistema da sociedade, esquecendo-se que tudo que temos, tudo que somos, provém de Deus. Se você é alguma coisa, se você tem alguma coisa, é Deus que te deu. E se Ele quiser tirar hoje, Ele tira, porque Ele é Deus. Ele tem o poder na mão. E para tirar só o seu ar para respirar, e você cair duro. E tudo que você amelhou, tudo que você conseguiu, vai ficar aí. Quando a gente esquece de Deus, quando a gente não prioriza Deus, quando a gente não busca superar a nossa vida espiritual, por isso a Bíblia ensina no livro de Mateus, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Talvez você fale, pastor, para o senhor é fácil falar, porque o senhor não trabalha onde eu trabalho. Eu quero dizer para você que eu já trabalhei até em serviço pior do que você trabalha. E servi a igreja. Pegava trem, pegava ônibus, carregava marmita. Saía direto do trabalho e ia para o culto, porque eu tinha compromisso. Chegava em casa à tarde. Não morri, estou aqui saudável, graças a Deus, e vou continuar saudável até o dia de Cristo Jesus. Porque quando temos compromisso com o reino de Deus, a gente supera as dificuldades, a gente supera os desafios. Um alerta desta noite.
Um alerta para mim e para você. Que precisamos estar alerta sobre isso. Pobre segue nu, diz a palavra de Deus, segundo o apóstolo Tiago, que dedica a sua vida desgastando-se ao máximo para as coisas que ainda que tenham certa importância, mas que são fugazes, deterioram e se desgastam, se acabam. A Bíblia diz: pobre, cego e nu. As pessoas que se dedicam de uma forma, de um empenho tão tremendo, embora às vezes importante. Porém, precisamos ter sabedoria para viver. 2017 está chegando. E a perspectiva econômica do ano que está por vir não é boa. Tanto no sentido político quanto no sentido social. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, as perspectivas não são boas. E somente vencerão aqueles que tiverem a sua fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqueles que tiverem dependência de Deus, porque, meu amado irmão, confiar em político, confiar em recursos humanos, você vai ter problema. Você precisa trabalhar? Sim. Você precisa do dinheiro? Sim. Como diz meu neto, sim. Você precisa? Sim, nós precisamos. Porém, a nossa dependência tem que estar em Deus. Tem que estar no Senhor. A Bíblia diz que pobres seguem nu são aqueles que se desgastam, buscam ao máximo para estas coisas fugazes, que deterioram e acabam. E acabam, meus amados, por perder o mais importante da sua vida. O mais importante que existe na sua existência, que é a sua família, o seu casamento. As pessoas estão tão preocupadas em superar-se, em se apresentar melhor, em ser mais alguém, que elas acabam perdendo as suas famílias, acabam perdendo os seus casamentos, perde os seus filhos para as drogas, perde os seus filhos para o mundo, porque estavam preocupados ou estão muito preocupados com as coisas deste século, perdem a saúde porque deixam de se alimentar adequadamente, não dormem direito, dormem menos horas. Eu estava conversando com uma pessoa agora, ele é uma pessoa, um líder, e ele dorme pouco, muito pouco, e sempre dormiu pouco. Só que isso é um problema, meus amados irmãos. O ser humano precisa regular as suas horas de sono. E a verdade é que essa pessoa dorme muito pouco, dormia muito pouco, e agora ele está fazendo de tudo, porque o médico disse: você precisa dormir mais. O seu corpo precisa descansar, a sua mente precisa descansar, e o seu problema hoje é que você está com atraso de horas. E está uma luta, para ele poder disciplinar o seu corpo a dormir as horas necessárias para que ele possa descansar. Há muitas pessoas que não levam isso a sério, e acham que é tudo natural, tudo bom, não tem problema nenhum não. Só que quando você chegar à idade mais avançada, o seu corpo vai começar a exigir, vai começar a cobrar com juro e correção monetária. O meu sogro usava uma filosofia. Meu sogro falava tantas coisas interessantes. A primeira delas é que ele falava o seguinte: você pode não ter tudo, e às vezes passar algumas necessidades, mas se tiver amor, até feijão com farinha tem gosto de carne assada. Era a filosofia que ele usava. E está certo? Tá. Se houver amor, se houver cumplicidade, pode ser a coisa mais simples, terá um sabor diferente, que está regado com amor. E o meu sogro, ele usava algumas expressões para levar as suas ideias, levar o seu conhecimento para as pessoas. E meus amados irmãos, é preciso que a gente
entenda que o superar não é simplesmente para aparecer ou para ser alguém. A superação não pode estar como algo determinado em nossa vida, simplesmente para apresentar a alguém ou à comunidade que temos ou que somos, não. Não é para isso. Nada contra você estudar, nada contra você ter uma profissão, nada contra você se esmerar por isso, mas você não pode esquecer de que tudo isso, Deus está no controle. E de que Ele fechar a mão, a coisa termina. Se Ele colocar um empecilho e impedir, você não anda mais. É Ele que tem o controle. Por isso, tudo que eu for buscar, tudo que eu for conquistar, eu tenho que estar colocando isso diante de Deus, para que não seja um empecilho, um problema na minha vida, na minha família. Cada cargo que a gente sobe, quando aqueles que buscam na questão profissional, buscar uma ascensão profissional, cada cargo que sobe, aqueles que buscam a superação através do físico, a cada músculo conquistado, aqueles que querem buscar mais bens, a cada bem adquirido, essas pessoas, elas na verdade estão mais vazias e se sentem menos felizes. Eu quero desafiar a você nesta noite. Eu quero desafiar a você em 2017 a superar-se, a ir além, a ultrapassar a sua naturalidade, de você superar, quem sabe, o mesmismo, de você não ser o mesmo, a mesma, de você tomar uma atitude de uma ação super, em relação à sua vida com Deus, em relação à sua vida com você mesma, com você mesmo, como cristão, superando-se em ser o melhor cristão, superando-se em 2017 como funcionário, sendo o melhor funcionário da sua empresa, que as pessoas te elogiem porque você é pontual, que você é cumpridor, que você não falta. E quando falta, se tiver doente, tem direito de levar o atestado médico. Mas se faltar por outra coisa, não leve atestado médico. Diga, patrão, eu faltei ontem porque meu filho estava com problema, minha mulher passou mal, eu tive que levar no médico, não tinha, e eu faltei ontem por isso. Seja sincero. E o seu patrão vai te honrar. Seja melhor funcionário, melhor patrão, se você tem uma empresa, se você é chefe, seja o melhor chefe, seja o melhor patrão, trata com dignidade, trate com honra os seus subordinados. A lista poderia ser enorme. Porém, meus amados irmãos, concluindo, feliz daquele e daquela que já entendeu que vale mais ter como foco o reino de Deus e a sua justiça. Feliz daquele que já entendeu que ainda aqui, que ainda vivendo sobre a terra, não é daqui. Porque a sua casa e a sua morada é nos reinos celestiais. Feliz daquele ou daquela que se libertou da pobreza, do espírito de pobreza. Porque, meus amados irmãos, há um cântico antigo que dizia: eu tenho um Deus muito, muito, muito grande, maravilhoso Ele é, sempre amoroso, sempre vitorioso, maravilhoso Ele é. E quando em lutas ou provas, sempre conosco está, nos levanta quando caímos, sua mão nos susterá. Eu tenho um Deus muito, muito, muito grande,
Meu amado irmão, se você tem um Deus tão grande, não importa quanto você ganhe, não importa quanto você tenha, Deus, Ele é o Deus de toda a provisão. E aqueles que estão em Cristo, diz a palavra, são mais que vencedores. Por isso, meus amados irmãos, precisamos nos libertar do espírito de pobreza, como também dos tesouros desta terra, para adquirir os preciosos tesouros dos céus, que estão reservados para cada um de nós, que estão à nossa disposição. Basta que vivamos a graça e a bênção de Deus na nossa vida. O ano 2017 será o ano da superação. Superação na comunhão, superação em missões, superação no discipulado, superação no serviço, superação na adoração. Estarmos comprometidos totalmente com o Senhor em superar a nossa vida natural, sermos mais justos e convenientes, ultrapassar a nossa vida mediana e alcançar lugares mais altos na presença do Senhor. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Paulo lhe disse: eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Eu preciso superar. Eu preciso superar algumas áreas da minha vida. Eu preciso superar a mim mesmo. Eu preciso vencer algumas coisas, para estar de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. Eu preciso ter uma ação super. Eu já comecei a partir de hoje, eu disse: hoje eu vou começar a me superar. Aí no seu lugar, você se conhece. Você sabe as áreas que você precisa se superar. Você sabe das áreas que você precisa ser melhor. Você sabe quais são as coisas que na sua vida precisam ser ultrapassadas. Aí no seu lugar onde você está, examine-se a si mesmo agora. E eu gostaria que nós tivéssemos alguns minutinhos de oração. Eu não vou pedir para você fazê-lo. Se você quiser fazê-lo, amém. Mas se você não quiser ficar sentado ou em pé, fique da melhor maneira que você achar. Mas eu gostaria que nós tivéssemos agora alguns minutos de oração. Que você dissesse: Senhor, neste ano de 2016 eu fui tão natural. Eu não tratei, Senhor, as coisas do teu reino como deveria tratar. Eu não me superei, Senhor, nestas áreas. Você diga as áreas. Mas neste ano de 2017, que está para começar daqui a algumas horas, eu quero começá-lo, Senhor, superando algumas áreas da minha vida, me comprometendo, Senhor, a buscar uma superação, Senhor, melhor, maior, como família, como cristão, como cristã, como pessoa. Se você quiser se ajoelhar, faça isso agora. Se você não quiser ficar sentado, fique. Mas nesse momento vamos falar com Deus. Fale com o seu Senhor: eu preciso superar no ano que vem. Eu preciso ter uma vida de superação, Senhor. Eu não quero viver, ó Deus, desta forma. Eu não quero ser assim, Senhor. Eu não quero estar focado simplesmente nas coisas materiais, Senhor. Eu não quero estar focado simplesmente nessas coisas, Pai. Mas eu quero mudar, Senhor. Eu quero mudar o foco da minha vida. Aí no seu lugar onde você está, olha ao Senhor. Fale com Ele. Diga para o Senhor: quais são as áreas que você precisa superar?
as áreas que Deus precisa tratar na sua vida, que você precisa deixar Deus tratar, que você precisa deixar que Deus mude. Talvez doa, talvez seja difícil, mas Deus quer melhorar a sua vida. Ele quer fazer um vaso melhor para a glória do seu nome. Mas é preciso que você tome uma atitude de superação, de empenho, de garra. Ó Senhor, aqui está a minha vida, Pai. Tu conheces o meu coração, Senhor. Conhece a motivação da minha alma. Desejo do meu coração, Senhor, te servir. Obrigado pelo ano 2016, Senhor. Falhei em tantas áreas, Senhor. Não me superei, Senhor, em tantas áreas da minha vida. Mas nesta noite, Senhor, no final deste ano 2016, peço perdão, Senhor, por ter falhado. Senhor, meu Deus e Pai, ao terminar, ó Deus, o ano de 2016, reconhecemos, Senhor, que falhamos em tantas áreas, e para isso pedimos-te perdão, Senhor. Gostaríamos, ó Deus, que fosse diferente, mas por causa da gente mesmo, Senhor, não por tua causa, porque a tua palavra diz que a tua mão não está encolhida, nem surdo o teu ouvido para não ouvir, Senhor, e para não salvar. Mas as nossas transgressões e as nossas iniquidades nos afastam de ti. Por isso, Senhor, nesta noite, nós nos humilhamos aos teus pés e te pedimos perdão, Senhor, por tantas faltas, por tanta negligência, por tantas coisas, Senhor, que poderíamos enumerar, seria tantas, Pai. Mas mesmo assim, Senhor, o teu amor, a tua misericórdia foi sobre as nossas vidas. E nós chegamos até aqui, Senhor, protegidos e guardados por ti. A tua mão nos sustentou e nos guiou, Senhor, em tudo. E nós queremos rogar a Deus para o ano de 2017. Ó Deus, uma atitude nova na tua presença. Atitude, ó Deus, esta de superação naquelas áreas que precisamos ser melhores, Senhor. Que precisamos, ó Deus, estar crescendo, ultrapassando, excedendo na tua presença. Ajuda-nos, ó Senhor, a não esquecer disso. E que ao raiar do novo ano, Senhor, que não sabemos o que nos reserva a cada dia do ano que está por vir, a não ser que a tua graça, que a tua proteção e a tua bênção jamais faltará sobre nós. E mesmo nas incertezas do ano que está por vir, caminhamos por fé e não por vista. Caminhamos confiante no Senhor, que é o provedor de todas as coisas. E rogamos, ó Deus, que tu segures as nossas mãos e firme os nossos pés na tua presença.
e não nos permita resvalar os nossos pés, Senhor, da tua presença. Seja qual for a dificuldade, Pai, seja qual for o desafio que se apresentar a nós, que sejamos resignados, Senhor, a permanecer na tua presença até o momento em que tu promoveres o livramento para a nossa vida. Dá-nos esta capacitação, Senhor, para superar todas as coisas e alcançar uma vida vitoriosa diante de ti. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu favor. Apesar da gente, o teu amor nos alcança e a tua misericórdia dura de geração em geração. Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.